O presidente Lula deve seguir hoje se encontrando com ministros para discutir corte de gastos no orçamento. Ontem, o Tesouro divulgou o resultado das contas públicas do governo até o mês de setembro. Repórter André Anelli. Essa quinta-feira foi mais um dia de espera pelo anúncio das medidas de corte de gastos do governo federal. Nenhum detalhe foi divulgado depois de uma nova reunião que começou pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, foi interrompida para o almoço, retomada por volta de 3h30 da tarde e encerrada no início da noite, sem nenhuma definição. De acordo com a assessoria do Palácio do Planalto, uma nova reunião vai ser feita nesta sexta-feira, a partir de 2 da tarde, mas sem garantia de anúncio das medidas de corte de gastos. O ministro Fernando Haddad cancelou a agenda de hoje em São Paulo e permanece aqui em Brasília, mas, com o final da semana se aproximando, vem aumentando a chance de a promessa de anunciar as medidas não ser cumprida. Ele havia garantido que as medidas seriam anunciadas ainda esta semana. Para colocar fim às especulações sobre as áreas públicas que vão ser afetadas, a assessoria do Ministério da Fazenda enviou uma nota à imprensa em que afirmou que não procedem informações sobre a suposta análise de duas medidas fiscais, uma de 15 bilhões relacionada às áreas de saúde e transporte e outra de 10 bilhões de reais. Ainda de acordo com a nota, tal informação não corresponde ao que vem sendo debatido entre a equipe econômica, demais ministérios e a Presidência da República. Entre as muitas especulações, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, garantiu que a pasta não será afetada, mas promete ajudar no ajuste de contas públicas, combatendo fraudes em benefícios sociais, como o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. O governo federal tem pressa para anunciar o corte de gastos. Primeiro, para acabar de vez com as especulações. E segundo, para atender a demanda do mercado financeiro, que segue de olho na alta repentina do dólar diante dessa indefinição no orçamento federal. Enquanto isso, o Ministério da Fazenda divulgou que o déficit primário foi de 105 bilhões e 200 milhões de reais nas contas públicas no acumulado de janeiro a setembro de 2024. Houve uma alta de 11,6% em relação ao mesmo período de 2023, quando o saldo negativo foi de 94 bilhões e 300 milhões de reais. O resultado parcial de 2024 foi o pior desde 2020, ano em que teve início a pandemia da Covid-19. Apesar do resultado negativo em setembro, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, prevê fechar outubro com superávit. Apesar dos 105 bilhões acumulados, o mês de outubro, estou falando preliminarmente, tá? Mas fechou aqui da ordem um pouco abaixo de 40 bilhões positivo. Então, esse resultado fiscal acumulado, se você olhar o mês de outubro já fechado, ele está mais próximo ali por isso que eu comentei, até daquele quadro do meio, entre 68 e 70 bilhões de reais acumulado, aí já com os créditos extraordinários. Aí quando você tira os créditos extraordinários, a gente vai ficando cada vez mais próximo do limite da banda. Então nós somos cada vez mais próximos do atingimento do objetivo. Só estou comentando de forma preliminar, tá? Não são números fechados, mas só para entender um pouco dessa dinâmica, porque os 105 bi acumulados, até outubro tem um resultado forte, expressivo, tem alguns ingressos extraordinários e ele gera um resultado bem positivo que derruba isso para um patamar da ordem aí, arredondando em torno de 70 bi. Na prática, o rombo apresentado dificulta a missão do governo federal em cumprir a meta fiscal para esse ano, que estabelece déficit zero. De Brasília, André Anelli. 7h06. Cristiano Vilela, não está fácil, não é fácil, afinal de contas, nenhum administrador público quer cortar, todos querem gastar, mas, enfim, tem hora para tudo na vida, como a nossa mãe já ensinava, não é, Vilela? Bom dia. Exatamente. Colombo, um ótimo dia a você, a Lívia, a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Existe a necessidade de corte de gastos, mas infelizmente o governo tem demonstrado um certo desinteresse ao longo desses 2 anos em promover essa reforma na estrutura da administração pública tão inchada, tão custosa e que, num determinado momento, se vê numa situação de obrigatoriedade, meio que a contragosto, mas precisando fazer esse corte. O fato é que nós temos aí um acumulado de dívida
dívida de 105 bilhões de reais. Muitas vezes esses números tão grandes acabam não nos permitindo ter uma exata noção do quanto isso é custoso. Quando a gente fala, por exemplo, das emendas parlamentares, da farra das emendas, do grande volume de emendas ao longo do ano de 2024, nós estamos falando de 50 bilhões, o que é muito. E você veja que o déficit das contas públicas do governo até o mês de setembro já está em 105 bilhões. Não tem jeito, tem que cortar, o governo vai ter que cortar na carne e se não fizer uma reforma estruturante nos gastos da administração pública, vai precisar cortar naquilo que é mais caro ao povo brasileiro, que é o valor das despesas sociais, de educação, saúde, assistência social. Se fizer a lição de casa, esse tipo de corte vai ser preservado.